Hare Krishna, Haribol, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à página da ISKCON do Rio de Janeiro, no Facebook. Eu sou Atsundara Dasa, estou aqui hoje para uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. E hoje nós leremos do quarto canto, a criação da quarta ordem, o capítulo 4, Sati abandona o corpo. E hoje leremos o verso de número 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 4, verso 15. Yat pada padman mahatan manolibir nishivitam brahmarasa savartibir lokasya yad varshati chashi surtinas tasmai bhavan druhyati vishwabandave. Yat pada padman mahatan manolibir nishivitam brahmarasa savartibir lokasya yad varshati chashi surtinas tasmai bhavam druhyati vishwabandave. Yat pada padman mahatan manolibir nishivitam brahma rasa savartibir lokasya yad varshati chashi surtinas tasmai bhavam druhyati vishwabandave. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Yat Pada Padmam, os pés de lótus de quem? Mahatam, das personalidades superiores. Mana Alibya, pelas abelhas da mente. Nishevitam, dedicando-se a Brahma Rasa, de bem-aventurança transcendental, Brahmananda. Ashava Artibhya, buscando o néctar. Lokasya, do homem comum, Yat, que, Varshati, ele satisfaz, Cha, e, Ashisha, desejos, Artina, buscando, Tasmai, para com ele, o Senhor Shiva, Bhavan, tu, Druhyati, tens inveja, Vishwabandave, ao amigo de todas as entidades vivas dentro dos três mundos. Tradução: tu tens inveja do Senhor Shiva, que é o amigo de todas as entidades vivas dentro dos três mundos. Para o homem comum, ele satisfaz todos os desejos e, como personalidades superiores que buscam Brahmananda, bem-aventurança transcendental, se dedicam a pensar em seus pés de lótus, ele também as abençoa. Significado: habitualmente há duas classes de homens. Uma classe, a dos grosseiramente materialistas, que quer prosperidade material, e seus desejos são satisfeitos se adoram o Senhor Shiva. Como o Senhor Shiva se compraz rapidamente, ele satisfaz os desejos materiais do homem comum muito prontamente. Daí, observa-se que os homens comuns que se sentem muito inclinados a adorá-lo conseguem os seus desejos. Em seguida, aqueles que estão desgostosos ou frustrados com o modo de vida materialista adoram o Senhor Shiva para obter a salvação
que envolve o libertar-se da identificação material. Alguém que compreenda que não é o corpo material, mas sim alma espiritual, libera-se da ignorância. O Sr. Shiva também oferece essa oportunidade. De um modo geral, as pessoas praticam a religião em troca de desenvolvimento econômico, para obter algum dinheiro, pois, conseguindo dinheiro, elas podem satisfazer seus sentidos. Porém, quando se frustram, elas querem Brahmananda espiritual, ou seja, fundir-se no Supremo. Esses 4 princípios de vida material, religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação existem, e o Sr. Shiva é o amigo tanto do homem comum quanto do homem que é elevado em conhecimento espiritual. Assim, não era bom que Daksha criasse inimizade contra Shiva. Mesmo os Vaishnavas, que estão acima tanto dos homens comuns quanto dos homens elevados deste mundo, também adoram o Sr. Shiva como o maior Vaishnava. Assim, ele é o amigo de todos, dos homens comuns, dos homens elevados e dos devotos do Senhor, de modo que ninguém deve desrespeitar ou criar inimizade contra o Senhor Shiva. Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Unmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Então, aqui, neste verso do Srimad Bhagavatam, nós estamos vendo o desenrolar da situação que vai culminar, como já sabemos, em Sati abandonando o seu corpo. E, neste momento, ela está furiosa, repreendendo o seu pai, que não é algo muito habitual dentro da cultura védica, a filha repreender o pai. No entanto, Daksha, ele vem agindo muito mal com relação ao Sr. Shiva, devido a algum tipo de inveja, como aqui é mencionado no verso, um preconceito, algo que o faz se sentir superior, erradamente superior ao Sr. Shiva. E Prabhupada destrincha aqui no significado a posição adorável do Sr. Shiva. E nós vemos aqui Sati, que começa o verso dizendo abertamente para Daksha que ele tem inveja do Sr. Shiva. E que, na verdade, isso é absurdo. Por que invejar o Sr. Shiva, uma vez que ele é o amigo de todas as entidades vivas dentro dos 3 mundos? Então, se há uma pessoa que é amiga tanto daqueles que ainda buscam o gozo dos sentidos, uma posição de prestígio, qual é o caso de Daksha. Daksha estava muito influenciado pelo modo da paixão, né? Pelo modo mesmo da bondade material, mas se sentia muito orgulhoso. Isso também é um sintoma
de paixão, também misturado com ignorância. Ou seja, Daksha estava muito afetado pela energia material e ele estava assim, se sentindo numa posição superior à do Senhor Shiva. Na verdade, para Daksha, não havia ninguém que fosse superior a ele. Talvez seu pai, Brahma, ele ainda respeitasse. Mas ele resolve fazer um grande sacrifício, um outro sacrifício, né? Porque tudo isso começou num sacrifício em que Shiva havia sido convidado, porém não se levantou quando Daksha entrou na arena, né? E agora, a sua própria propriedade, né? Daksha resolve fazer outro sacrifício. E dessa vez não chama nem o Senhor Shiva, nem a sua filha, esposa de Shiva, né, Sati. E quando Sati adentra a residência do seu pai, podemos compreender que é uma mansão, na verdade, algo assim, com muito espaço, né, com muitos jardins e lugares para se fazer esse sacrifício. Embora a sua mãe e as suas irmãs a tenham recebido muito bem, Daksha, por inveja ao Senhor Shiva, por associar a sua própria filha, Sati, com Shiva, não lhe recebe apropriadamente. Então, nesse momento, Sati, que havia entrado na arena acompanhada de vários seguidores do Senhor Shiva, inclusive por Nandini, né, associado mais íntimo de Shiva, ela, mesmo tendo entrado num palanquim, toda assim, uma forma muito opulenta, Daksha ignora sua filha e ela sente aquilo com muito pesar. É claro que todo esse drama ele está baseado em relações ilusórias, relações corpóreas e ilusórias. Sati considerava Daksha como seu pai, na verdade era seu pai, mas levando esse relacionamento muito além do que o próprio Sr. Shiva havia lhe aconselhado. O Sr. Shiva lhe disse, olha, é melhor você, não exatamente com essas palavras, mas ele instruiu Sati a se tornar, a assumir uma posição neutra, se tornar indiferente a essas ofensas, como ele mesmo fazia, ele mesmo estava dando exemplo, ele sabia que Daksha lhe invejava e que lhe atacava, falava mal dele, até ele desejava o mal, né? E alguns brahmanas, seguidores de Daksha também, alguns chegaram até a amaldiçoá-lo. E Shiva se colocou em uma posição totalmente indiferente. Ele não ficou irado com Daksha, nem com os seguidores de Daksha. E como nós sabemos, o Shiva é encarregado da destruição do universo quando chega esse momento apropriado. Então nós podemos entender que se Shiva manifestasse de fato a sua ira contra Daksha, Daksha não teria a menor chance. Mas o Sr. Shiva manteve-se na sua posição completamente transcendental, indiferente a essas tramas, a esses embróglios que surgem dos relacionamentos que são baseados no corpo, que em última análise não tem uma existência real. E por isso que esses relacionamentos acabam levando à frustração e à ira. Então, uma pessoa de conhecimento, seja ela um homem, uma mulher, um brahmana, um kshatriya, o que for, um aspirante a se desenvolver espiritualmente, deve manter uma certa indiferença e uma certa distância, ou um certo distanciamento desses assuntos mundanos. Por isso não é aconselhado que um devoto, uma devota se envolva demais com os assuntos deste mundo material, porque são tramas relacionadas a esse momento em que estamos vivendo dentro de um determinado condicionamento material, num corpo humano, masculino, feminino, que seja.
dentro desse condicionamento atual, dentro da nossa identificação atual corpórea, nós não devemos levar isso tão a sério, devemos manter um certo distanciamento, porque pelas próprias ações dos modos da natureza material, nós vamos nos envolvendo, vamos perdendo a nossa inteligência espiritual, começamos a nos sentir desgostosos, frustrados, desenvolvemos inveja, desenvolvemos orgulho ou um sofrimento de frustração intensa que acaba levando à ira. E quando nós fazemos isso, a nossa inteligência espiritual se perde, como nós estamos vendo aqui, mesmo com pessoas tão elevadas, que no caso, por exemplo, de Daksha e dos Brahmanas, seguidores dos Vedas, que conheciam toda aquela classe de palavras, de versos, de mantras, todas as diferentes injunções védicas, eram conhecedoras, não eram pessoas assim, sem conhecimento, né, como o Prabhupada costuma dizer, com um pobre fundo de conhecimento. Eram pessoas que obtiveram muito conhecimento védico, das escrituras, dos Vedas, de todos aqueles rituais, todas aquelas injunções. E essas pessoas, ainda assim, estavam frustradas, Daksha em especial, né, orgulhoso, invejoso do Senhor Shiva, a ponto de desprezar a sua própria filha, de causar um sofrimento a uma pessoa que deveria ser protegida por ele, sua própria filha, mesmo embora tendo contraído o matrimônio, ainda assim, a obrigação do pai proteger a sua filha, sempre, qualquer condição que seja. E o próprio orgulho, o próprio envolvimento materialista de Daksha fez com que ele desprezasse a presença da sua filha, porque associava ela corporeamente dentro de uma relação marital com o seu Shiva. Então, indiretamente, tudo se tornou muito complicado. E mesmo Sati, ela foi colocada nessa situação dentro de todo esse passatempo, né, que nós estamos acompanhando aqui no diálogo de Vidura e Maitreya, que Vidura também estava assim, muito curioso para entender os detalhes, como que Sati, tão elevada, esposa de Shiva, acabou não ouvindo os conselhos de Shiva e se deixou também se levar, né, dentro dessa confusão de brigas e ela achou que sim, ela tinha direito de ir na casa do seu pai, a hora que fosse, e ela ia entrar ali na arena, mesmo não tendo sido convidada, achando que seria bem recebida pelo seu pai. Mas como o Sr. Shiva já havia alertado, não foi isso que aconteceu. E ela também se torna completamente desgostosa, o que vai levá-la a querer abandonar o corpo, que é uma decisão extrema, né, para romper inteiramente qualquer laço, qualquer ligação com aquela família, Daksha, especificamente seu pai Daksha. Por isso que ela encontrou essa solução, né? Então nós vemos que esse envolvimento com os acontecimentos mundanos, com as pessoas mundanas, né, com as pessoas que buscam o poder mundano, com as pessoas que querem se desenvolver materialmente, o envolvimento com todo esse tipo de pessoa, no final, acaba levando a essas confusões, essas frustrações e pode levar a um desfecho drástico, trágico, como foi o que aconteceu com Sati. E o Sr. Shiva, o Prabhupada aqui explica a posição única do Sr. Shiva. E Prabhupada começa seu significado explicando as duas classes de homens. Homens, mulheres, né, de seres humanos, né? Duas classes de pessoas. Uma classe dos que são grosseiramente materialistas
ou seja, aqueles que querem prosperidade material e que, mesmo dentro dessa ilusão, vivendo em algum tipo de condicionamento material, em algum momento material, ela obtém a satisfação desse desejo material adorando o Sr. Shiva. O Sr. Shiva, ele se satisfaz muito facilmente com qualquer pessoa que ore, que peça, que faça alguma meditação, algum oferecimento a ele, ele se satisfaz e costuma conceder esses desejos. Então, o Sr. Shiva, ele satisfaz até os desejos do homem comum, como o Prabhupada explica aqui. E aí se observa que homens comuns buscam o Sr. Shiva, estão inclinados a adorá-lo para obter benefício material. E quais são esses benefícios que essas pessoas apegadas ao desfrute eles buscam? Eles querem, primeiramente, se desenvolver economicamente, né? Eles buscam ganhar dinheiro, ganhar riquezas materiais, porque quando eles detêm essa riqueza material, eles podem trocar essa riqueza por desfrute material, por gozo do sentido. Ou seja, eles podem dormir em camas, em lugares assim, incríveis, podem morar, né, em mansões incríveis, né? Eles podem se alimentar, comer, satisfazer o seu estômago, a sua língua, de forma irrestrita, podem, né, comer qualquer tipo de... Eles pensam que, obtendo toda essa opulência, eles podem fazer tudo isso. Comer qualquer coisa, mesmo animais ou derivados de animais, podem comer em qualquer lugar, qualquer tipo de preparação, não vão ter restrições. E, claro, também pode satisfazer genitais, né? Satisfazer-se sexualmente com facilidade. Eles se tornam atrativos. As pessoas muito opulentas se tornam atrativas para outras pessoas que também se envolvem, tudo girando em torno daquela opulência. Constrói ali uma família girando em torno daquela opulência e acreditam que, enquanto eles obtêm essa riqueza material, eles têm possibilidade maior de desfrutar o mundo material. Então, essa classe de homens obtém favores do Sr. Shiva. E, em seguida, há algumas entidades vivas, né, que, mesmo nessa forma humana, desenvolvem uma certa frustração desse tipo de vida materialista. Eles começam a ver que lutar arduamente para obter algum dinheiro, alguma opulência, alguma riqueza, tem que sujeitar a tanto trabalho, a tolerar tantas situações indesejadas, né? As pessoas trabalham assim, várias horas por dia mesmo, nem tem tanto tempo para ficar com sua família, porque trabalham 12 horas, 14 horas, dormem muito pouco, se alimentam mal, mas visando uma posição de prestígio, uma posição de opulência, uma posição de comando, de ordem, em relação a outras pessoas, outras entidades vivas. Então, essa classe de homens são as classes de homens, de pessoas, né? Essa classe de pessoas são pessoas que estão muito inclinados a desfrutar o mundo material, e tem a classe de pessoas que acabam se frustrando com esse tipo. Era dessa nós estamos falando, né? Essas pessoas que ficam desgostosas ou frustradas com esse modo de vida materialista, né? E começam a se tornar, assim, contra o sistema, criticam o sistema. Essas pessoas querem uma liberação, uma libertação. Claro que esse nível de libertação ainda é uma liberação materialista. Aí, essa segunda classe de pessoas
que busca salvação, que busca liberação, eles buscam a bem-aventurança de fundir-se na luz de que vem da suprema personalidade de Deus, né? Prabhupada usa o termo aqui, Brahmananda, a falsa, a ilusão da fusão com a luz do Brahma Jyoti, a luz de Krishna, né? Como eles falam, tudo é um, eu vou me fundir, Deus é um, a filosofia Advaita, né? Não há diferença entre a entidade viva e a suprema personalidade de Deus. Eu posso ser Deus me fundindo na luz transcendental de Deus, do Brahma Jyoti. Prabhupada diz que essa classe de pessoas são pessoas que são seguidores da filosofia Mayavada. Isso também é material, essa frustração ainda é material. Elas estão frustradas com o modo de vida material e simplesmente desejam uma libertação da vida material. Mas essa forma, esse desejo de libertação esse desejo da libertação do mundo material, de escapar do mundo material, esse desejo ainda é um desejo material e é sutil. Por isso que Prabhupada explica que essa é uma das últimas armadilhas que mantém a alma condicionada no mundo material. Elas já se frustraram com essa vida material, já compreenderam que simplesmente correr atrás de artha, desenvolvimento econômico, de kama, se entregar aos seus desejos, satisfazer os desejos, né? Artha, kama. Agora elas querem moksha. Elas querem, não, quero me libertar de ter que desejar, porque isso é meu cativeiro. Então, e aí eu vou me tornar um com Deus, um com o todo, vou me fundir na luz universal, e aí eu obterei uma paz, vou obter uma, assim chamada, né, bem-aventurança Brahmananda eterna, onde nada vai me perturbar para sempre, e eu vou viver numa paz inigualável, assim, a paz imperturbável. E esse desejo ainda é um desejo egoísta e um desejo materialista. É um desejo em que ela ainda se coloca como o centro das suas atividades, mesmo quando ela busca a libertação de todas as atividades, se tornando parte do todo, de forma a ficar sempre imperturbada. Essa liberação, a Advaita, a escola Advaita é uma liberação ainda egoísta, dentro do modo de visão de um Vaishnava. Então, esses dois tipos, como o Prabhupada explica, esses dois tipos de pessoas, aquele que ainda busca o desenvolvimento dos desejos materiais, né, o desenvolvimento material e a satisfação dos desejos materiais, e aqueles que estão desgostosos e frustrados, essas duas classes de homens, de pessoas, elas adoram o seu Shiva, porque o seu Shiva ajuda elas a se desenvolver materialmente, e o seu Shiva ainda ajuda elas a se salvar, obter esse moksha impessoal. Por isso que o seu Shiva ele vem como Shankaracharya pessoalmente ensinar essa filosofia para essas pessoas que ainda são egoístas, que ainda têm desejos materiais. Claro que ele vem para disfarçadamente pregar novamente, né, as mensagens da ciência védica, que deve ir além desses rituais que nós estamos vendo que Daksha praticava. Essa, como nós sabemos, é a seção Karmakanda dos Vedas. Você age, é uma espécie de tentativa de administrar o karma. Eu vou agir bem, porque aí eu vou obter um bom resultado, vou ser bonzinho, porque aí eu vou para o céu, ou vou ser bonzinho, porque aí
vou obter um bom emprego, uma boa esposa, eu vou ser bonzinho, que meu filho, minha filha vai ser boa comigo, bom comigo. Essa troca, né, essa economia, essa gestão do cargo, isso tudo está ah, na seção Karmakanda do Veda. Você tem esse desejo de comer animais, você então, em um determinado momento, no horário, você vai fazer um sacrifício, aí se você faz assim, você se liberta da reação pecaminosa de ter matado um animal. Então, assim, os Vedas, essa parte dos Vedas, ela traz essa gestão do karma para as pessoas, com a possibilidade das pessoas tentarem viver nessa ilusão, a se viver como corpo material, né? Se identificam com o corpo material, mas elas fogem das reações mais pecaminosas, simplesmente agindo piedosamente aqui e ali. Se elas vão desfrutar sexualmente ou desfrutar da língua, do estômago, elas fazem algum tipo de ritual, não, um casamento, algo assim, para poder amenizar o próprio karma, tentar ainda, mesmo desfrutando, subir aos planetas superiores, subir aos planos superiores, onde há mais desfrute ainda, onde há rios de néctar, onde há, assim, apsaras lindíssimas, gandharvas fortíssimos, belíssimos, onde as pessoas vivem muitos e muitos, muitos anos, não ficam doentes, não envelhecem, né? Então, elas têm essa meta que para eles, para essa classe de pessoas, isso é o paraíso, é o que se espera depois de uma vida de sacrifício, de sendo bonzinha, praticando a, a piedade, atividades piedosas. Elas vão então para esse tipo de paraíso onde elas vivem muito tempo, onde tem um corpo muito belo, muita opulência, não ficam doentes nem velhos. Mas, como é material, vai ter o seu prazo também. Ninguém fica no céu eternamente. Nesse céu material, as pessoas não ficam eternamente. Quando acaba aquele estoque de atividades piedosas, elas voltam, sabe-se lá para qual posição, qual tipo de condicionamento, qual corpo que elas obtêm depois que elas desfrutam, né? Mas Daksha, nesse momento, ele está nessa posição, ele está numa posição elevadíssima, ele vive num desses planos superiores, tendo acesso a todos os semideuses, ao próprio Senhor Brahma, o Senhor Shiva. Então, corpo, muita opulência, muita saúde, muita capacidade de conhecimento, de estudar e ler, recitar milhares de mantras de cor, com a entonação completamente correta, mas tudo motivado materialmente. Mas ainda assim, o Senhor Shiva ajuda essas pessoas para que elas cumpram essa viagem, satisfaçam esse desejo, como é o próprio plano do Senhor Krishna, quando ele cria esse universo material, essa energia externa, para dar uma oportunidade para a alma espiritual viver, esquecendo a sua relação eterna com ele, com a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna deixa, você quer fazer isso, vai lá, faz, tenta ver se é isso mesmo que você quer. Como uma lição, né? Não apenas como uma lição, mas para uma oportunidade real da alma tentar satisfazer seu desejo de viver de forma independente de Krishna. E o Senhor Shiva, tá bom, tenta, vê se seja feliz, eu lhe deixo ganhar mais dinheiro, eu lhe deixo você ser promovido a algum plano espiritual, me satisfaça com o que você está pedindo. E agora você que se frustrou de todo esse sistema material, você quer essa libertação, moksha, essa libertação, essa fusão no Brahma Jyoti, eu também vou lhe ajudar a fundir-se no Supremo.
O Sr. Shiva, ele ajuda essas duas classes de pessoas. Então ele tem essa posição única. E além disso, o Sr. Shiva é adorado por aqueles que são transcendentais a isso, que são os Vaishnavas. Os Vaishnavas não são pessoas que buscam o gozo dos sentidos dentro do mundo material, não é essa a meta de um Vaishnava. Ele também não busca fugir desse mundo material de uma forma egoísta, fundindo-se, aniquilando a sua existência. O Vaishnava, o transcendentalista Vaishnava, ele busca servir a suprema personalidade de Deus, ele busca desenvolver um relacionamento, despertar o seu relacionamento original, desenvolver amor puro pela suprema personalidade de Deus, que está muito além de Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é praticar atividades piedosas, conseguir dinheiro, conseguir desfrutar e depois se libertar disso tudo e ficar nesse ciclo. Um Vaishnava está além disso. E mesmo esse Vaishnava, que é um homem, que Prabhupada diz aqui, uma pessoa muito superior, né, que mesmo os Vaishnavas, que estão acima tanto desses homens comuns quanto dos homens elevados. Ou seja, os homens comuns são aqueles que estão buscando Dharma, Artha, Kama. E os homens elevados, que são aqueles que estão buscando Moksha. Mas os Vaishnavas estão acima tanto desses homens comuns quanto desses homens elevados. Eles também adoram o Sr. Shiva, mas não para obter liberação, ou para obter, muito menos para obter gozo dos sentidos, né? Opulência material. Eles adoram o Sr. Shiva como o maior dos Vaishnavas, Vaishnava Tashambhu. Então o Sr. Shiva é simplesmente amigo de todos. Ele é amigo daquela classe de homens muito apegado, ele é amigo daquela classe de pessoas frustradas que buscam se libertar dessa confusão material, e ele é amigo daqueles que adoram a Suprema Personalidade de Deus com intenção de servir a Suprema Personalidade de Deus. Então, se você orar ao Sr. Shiva pedindo que ele facilite o seu avanço espiritual, que ele facilite a Bhakti, né? Facilite a planta, uma trepadeira de Bhakti florescer no seu coração, o Sr. Shiva vai lhe ajudar nisso também. Então ele é a pessoa mais gentil, mais formidável, né? Mais agradável que existe aqui neste universo material. Ele é amigo de todos, o verdadeiro amigo daqueles que estão cheios de desejos, daqueles que têm o desejo de se libertar dos desejos e daqueles que desejam amar a Krishna, que são, de fato, os verdadeiros transcendentalistas. Então, o Sr. Shiva, ele tem espaço no seu coração para todos esses tipos de pessoas. Então, como que uma pessoa, esse é o questionamento de Sati, como que alguém vai desenvolver inveja, né? Como que alguém vai querer o mal dessa pessoa que é o Sr. Shiva? Como? Se o Sr. Shiva é realmente a pessoa que quer o bem de todos, indiscriminadamente. O Sr. Shiva é aquele que não julga. Você quer se envolver tal e tal desejo material, você é feio, não devia fazer. Não, o Sr. Shiva, ele não julga. Se esse é seu desejo, vou lhe ajudar. Mas eu estou frustrado, quero me libertar, então eu vou lhe ajudar. Eu desejo avançar em consciência de Krishna. O senhor poderia me ajudar a libertar os obstáculos, né? Assim como alguns devotos oram a Ganesha, filho de Sr. Shiva, não com o objetivo de avançar materialmente, mas com o objetivo de eliminar tudo que possa estar atrapalhando o desenvolvimento do seu serviço. Um devoto, ele deseja amenizar o seu
karma, não no sentido de diminuir o seu sofrimento para depois conseguir desfrutar materialmente, mas no sentido de que o mau karma pode estar atrapalhando, né, o desenvolvimento do seu serviço a Krishna. Então, orar para o seu Shiva, o seu Ganesha, assim como Satyabhama orou a deusa Durga, né, para que ela obtivesse Krishna como esposo, ou seja, ela tinha desejo de amar a Krishna, não queria ninguém além de Krishna. Então ela orou a Katyayani, né, para obter Krishna. Então orar aos semideuses, para obter Krishna, para obter associação com Krishna, obter, assim, acordar dessa ilusão material, despertar para o relacionamento com Krishna, essa oração ela é positiva. Então, o Sr. Shiva também é amigo dos devotos, das devotas que desejam Krishna. Ele pode ajudar a obter as bênçãos de Srimati Radharani, obter as bênçãos do Sr. Krishna, porque o Sr. Shiva está numa posição acima das entidades vivas, ele está muito mais próximo de Vishnu do que nós, que somos Diva Tattva. O Sr. Shiva está numa posição acima de Diva Tattva. Ele não é uma expansão plenária do Sr. Vishnu, mas ele está acima das expansões Diva Tattva, né, como nós. E por isso ele não é afetado jamais pela energia externa de Krishna. Por ele ter essa posição superior, Durga, Maya, não consegue iludi-lo. Ele não está aqui nesse mundo como alguém iludido, como nós, querendo desfrutar de um corpo material. O Sr. Shiva ele não é afetado pela energia material e ele está aqui como um grande cavaleiro, uma pessoa muito gentil, que protege as pessoas mais degradadas, mais baixas. Ele é aquele que não julga, não quer o mal de ninguém e que se satisfaz com qualquer coisa, assim, vive de uma forma muito simples. Ashutosh, né? Rapidamente se satisfaz com qualquer um. E por isso que a maioria dos seus seguidores são aquela classe de entidades vivas que não são exatamente brahmanas, védicos, nem moradores das regiões superiores do universo. Pelo contrário, né? Aqui nos versos passados nós vimos, né, os seguidores de Sushiva, que são os putas, os pretas, os yakshas, né? São uma classe ainda de pessoas que muitas vezes não têm um corpo grosseiro, né? Mas que buscam o Sr. Shiva porque o Sr. Shiva dá abrigo a esse tipo de pessoa. Então ele é uma personalidade elevadíssima dentro do mundo material. E o que Daksha fez de insultá-lo foi algo assim muito grosseiro, né? Podemos dizer que é criminoso o que ele está fazendo, né? Por isso que Prabhupada, ele explicitamente, ele diz, né, ele diz essas palavras, de modo que ninguém deve desrespeitar ou criar inimizade contra o seu Shiva. Então, essa é uma instrução direta de Srila Prabhupada. Bom, então, isso era o que nós tínhamos aqui, né, para essa aula de hoje, né, que trata ainda desse capítulo, e nós vamos acompanhar o desenrolar dessa história, né? Vamos ver como que no final isso vai culminar com Sati abandonando o corpo, né? Sati, ela, nesse discurso, ela ainda fala assim, de uma maneira irônica, ela se dirige a Daksha como aquele 2 vezes nascido. Ou seja, que teoricamente, para uma pessoa que foi iniciada, 2 vezes nascido no sentido que ele foi iniciado no conhecimento védico,
mas, ironicamente, não obteve a essência do conhecimento védico, que é o caminho de adorar a suprema personalidade de Deus. Ele se deixou levar pelas palavras floridas dos Vedas, né? Como Narada Muni acabou por chamar a atenção de Vyasadeva, que havia acabado de compilar todos os Vedas, dividiu o Veda em 4 e compilou vários comentários, os Upanishads, né? O Vedanta Sutra, e no final, Narada Muni disse: você vai confundir as pessoas com essas palavras floridas. E Daksha representa esse tipo de pessoa, né, que ficou confuso com todas aquele conhecimento karmakanda, aquelas palavras floridas dos Vedas. E aí ela chama Daksha de 2 vezes nascido de uma forma uma forma pejorativa, né? E ela lamenta que, no final das contas, Daksha tenha encontrado defeitos no seu Shiva, que é uma pessoa que, como nós vimos aqui, completamente indiferente, completamente transcendental, não afetada pela ilusão material, que satisfaz todas as classes de pessoas, né? As pessoas comuns, elevadas e mesmo os transcendentalistas. Então, o caminho de Daksha era um caminho muito perigoso. E os seguidores do Sr. Shiva, que eram aqueles fantasmas, eles iam matar Daksha, mas Sati pediu que não fizesse isso. E ela critica Daksha por causa do seu orgulho de conhecer tantos sacrifícios, né, que na verdade são desnecessários e difíceis, né? E ela falou essas palavras todas para Daksha no sentido de tentar deixar bem claro a posição transcendental de Shiva. E quando ela rompe a sua relação corpórea com Daksha, é como se ela tivesse de fato realizado a essência dos conselhos, né, que o Sr. Shiva, dos conselhos que o Sr. Shiva já havia lhe dado. Então é uma maneira dela retomar a sua consciência. Tá bom? Então não vou falar muito mais do que isso, porque esse verso de hoje, né, o número 15, está ali mais ou menos na metade, né, do discurso de Sati. Então ainda vai falar muito mais coisas, o que é muito rico em conhecimento para aqueles que estão desejando despertar da vida materialista, né, que desejam de fato, ambicionam os pés de lótus de Krishna, que é a meta última dos verdadeiros transcendentalistas, né? Então há muitas instruções aqui preciosas, e é muito bom ler todo esse capítulo com muita atenção, para que a gente possa captar, né, a essência dos ensinamentos do Srimad Bhagavatam e do que Srila Prabhupada, né, está nos instruindo aqui. Bom, então vamos terminar aqui, não? Que hoje nós lemos do 4º canto, capítulo 4, verso 15, Yatpada Padman Mahatan Manolbir Nishivitam Brahma Rasa Sarvartibir Lokasya Yad Varshati Chashi Surtinas Tasmai Bhavam Druhyati Vishwa Bandhavi. Ou seja, tu tens inveja do Senhor Shiva, que é o amigo de todas as entidades vivas dentro dos 3 mundos. Para o homem comum, ele satisfaz todos os desejos, e como personalidades superiores que buscam Brahmananda, se dedicam a pensar em seus pés de lótus
ele também as abençoa. E como o padre também explica, além dessas duas classes de pessoas, também abençoa os Vaishnavas. Então, vamos dar uma olhada aqui no chat antes de partirmos para o encerramento. Então, Hare Krishna, Marcelo Magalhães. Hare Krishna, bom dia, reverências. Luciana Almeida de Assis, Jai Prabhu, reverências. Gouranga, Gouranga. Luiz Rocha Goulart. Hare Krishna. Isso foi bem no início, né? Depois, Haridarshan, Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu. Todas glórias da Prabhupada, reverência de Sundara Prabhu, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Prabhu, Haribol. Haridashna, o Sr. Shiva pessoalmente vive sob voto de pobreza, inclusive mora debaixo de uma árvore. No entanto, ele tem uma classe de seguidores que abundam economicamente. Por outro lado, o Sr. Vishnu vive na opulência plena, no entanto, seus seguidores vivem sob votos de pobreza, com raras exceções. É isso mesmo, né? O Sr. Shiva, mas o Sr. Shiva não, ele tem uma classe de seguidores que realmente abundam economicamente, mas ele também tem uma classe de seguidores bem humildes também, né? O Sr. Shiva, ele satisfaz, né, uma grande variedade de personalidade, né? Então ele também tem pessoas muitos ascetas, né, que seguem o Sr. Shiva também com votos de pobreza. E mesmo o Sr. Vishnu, ele, em especial com relação aos brahmanas, mas isso foi um passatempo com a deusa da fortuna, Lakshmi, né, que se ofendeu com os brahmanas, e é por isso que os brahmanas que seguem o Sr. Vishnu vivem na pobreza, mas outros devotos de outros ashrams vivem em grande opulência também. Há muitos casos de devotos que seguem o Sr. Vishnu, o Krishna, né, que viviam de forma muito opulenta. Por exemplo, embora Yudhishthira Maharaj tenha passado toda aquela perseguição, né, dos seus primos, no final das contas ele acaba como um grande imperador dessa terra toda, um grande devoto puro de Krishna, mas adorador de Sr. Vishnu, né, naturalmente, mas vivia também em grande opulência. Então, especificamente, os brahmanas, eles têm essa implicância da deusa da fortuna, né? Marcelo Magalhães, como que Shiva pode nos ajudar na nossa caminhada espiritual? Como, o Sr. Shiva é o maior dos Vaishnavas, então ele pode ajudar a iluminar nossa inteligência para que nós nos fixemos nos pés de lótus do Senhor Krishna e não nos desviemos. O Sr. Shiva, podemos orar ao Sr. Shiva, por exemplo, que nos dê determinação para servir Krishna. Podemos orar ao Sr. Shiva para que ele nos ajude a controlar os nossos sentidos materiais, para que nós fixemos a mente em Krishna. E podemos ver, pelo exemplo, por exemplo, agora nós estamos dentro desse passatempo todo, nós estamos vendo a posição transcendental do Sr. Shiva. Então, ele indiretamente, ele está nos instruindo, né, sobre como nos manter assim, de forma inafetada por essas confusões materialistas, né? Então, o Sr. Shiva, ele pode nos ajudar dessa forma também, né? Assim como eu dei exemplo, né, de Rukmini, que adorou Katyayani, né, que é uma outra expansão de Sati, né? Para obter Krishna com o esposo, ela tinha essa raça, né, de Madhurya raça, né? E a Katyayani ajudou ela a satisfazer esse desejo. Então, o nosso desejo de avançar na consciência de Krishna pode
pode ser satisfeito por Shiva, ele pode nos ajudar dessa forma também. Haridatna, o seu Shiva está em nossos altares como Advaita Acharya. Advaita Acharya, ele é Vishnu, Mahavishnu, né? E Shiva também, não é? Agora eu fiquei em dúvida. Ele é uma encarnação combinada, né? Ele é Mahavishnu e Sadashiva. Ele é Mahavishnu, é porque vários associados do Sr. Chaitanya, eles tinham esse papel duplo, né? É uma expansão conjunta de Mahavishnu e Sadashiva. Isso para a gente ver como a posição de Sadashiva é tão avançado, né? Como Vishnu, né? Ele é Mahavishnu, cria o universo inteiro. E como Sadashiva, ele está associado à dissolução. Então, ele é tanto, né, como a Bíblia fala, né, do Alfa e o Ômega, início e fim. Então, a Advaita Acharya, ele é o início, né, Mahavishnu, e é o fim, Sadashiva. É bem lembrado aqui pelo Prabhu Haridas. Tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui e espero que todos tenham uma semana transcendental, cantem Hare Krishna, mantenham-se conscientes de Krishna e em algum momento, né, nós vamos nos tornar despertos e associados eternos do Sr. Krishna em algum momento. E quanto mais rapidamente, melhor. Bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Hare Bol.